Muito bem, bom dia então a todos, obrigada. Eu vou apresentar de facto um dos nossos mestrados, o mestrado em Saúde Pública e Desenvolvimento, que gostava de reforçar que conta com um corpo docente com experiência e conhecimento aprofundados sobre desenvolvimento e saúde. Destina-se a profissionais que tencionem adquirir competências e ou solidificar conhecimentos e práticas relacionados com intervenções comunitárias ou dinamização de ações, projetos e programas nos setores público, privado ou social. Uma outra área central prende-se com a capacitação dos profissionais para atuar a nível dos fatores associados com as desigualdades em saúde, nomeadamente em contextos de pobreza e exclusão social. Pretende-se que adquiram o domínio de aptidões necessárias para definir e implementar soluções que garantam o bem-estar, a qualidade de vida e o desenvolvimento assente em níveis sustentáveis de saúde, com base numa abordagem colaborativa e em parceria com os indivíduos, grupos e ou comunidades. Em termos de caracterização geral, o nosso mestrado de Saúde Pública e Desenvolvimento reflete a preocupação com os problemas de saúde, os sistemas de saúde e os contextos sociais dos países de rendimentos baixos e médios, nomeadamente. A ênfase é colocada nas implicações decorrentes das limitações de recursos e das fragilidades institucionais dos sistemas de saúde, mas também por relação com os índices de desenvolvimento humano. São utilizados métodos de trabalho múltiplos que favorecem o desenvolvimento da autonomia, de aprendizagem dos nossos estudantes, com recurso a aulas participativas, trabalhos individuais e em grupos de investigação, com base em resolução de problemas e com recurso a leituras e apresentações públicas dos seus trabalhos. No final, nós pretendemos que os nossos estudantes terminem o nosso mestrado capazes de utilizar os diferentes métodos, técnicas e ferramentas na identificação e análise dos problemas de saúde, analisar a relação entre desenvolvimento, saúde e organização social, analisar criticamente a efetividade das políticas na sua aplicação aos sistemas de saúde numa perspectiva de saúde global, gerir recursos para obter a máxima efetividade dos sistemas de saúde, dinamizar o diálogo entre utentes, decisores políticos e técnicos de saúde. O nosso regulamento do mestrado está publicado neste link que está aqui identificado. Tem uma comissão científica, eu estou neste momento a coordenar, mas é composta por mais 3 colegas da Unidade de Saúde Pública de Saúde Pública Internacional e Bioestatística, a professora Inês Fronteira, a professora Ana Abcacis e a doutora Marta Pingarilho, são as atuais colegas que, juntamente comigo, compõem a comissão científica. O nosso mestrado pode, no final, os estudantes terem um diploma de pós-graduação em Saúde Pública e Desenvolvimento se prefizerem os primeiros 67 ES do primeiro ano e terão o diploma de grau de mestre em Saúde Pública e Desenvolvimento se adicionalmente fizerem a dissertação que prefaz 33 ECTS. Em termos de plano curricular, tem então esta componente dos 60 ECTS com aulas teóricas, teórico-práticas e orientações tutoriais e a dissertação com os 33 ECTS que corresponde a um semestre. Portanto, o nosso mestrado é um mestrado de 18 meses e não 24. Esta é a estrutura dos 3 semestres que compõem então o nosso mestrado. A estrutura curricular do mestrado em Saúde Pública e Desenvolvimento assenta em 3 áreas científicas: métodos de investigação em saúde, saúde da comunidade e políticas e gestão de saúde. Esta estrutura tem subjacente uma preocupação de fornecer competências práticas aos estudantes, mas também o enquadramento teórico-conceptual para análise dos problemas de saúde, dos sistemas de saúde e dos contextos sociais dos países de rendimentos baixos e médios, com o foco então nos elementos relacionados com problemas advindos de exclusão social e desigualdades sociais em saúde, mas também questões relacionadas com a governação, a consolidação da sociedade civil e os fenómenos relacionados com a mobilidade populacional.
Gostaria de reforçar uma vez mais que para abordar a diversidade de conteúdos são utilizados transversalmente a todas as unidades curriculares do mestrado métodos de trabalho múltiplos. Podem candidatar-se ao nosso mestrado os titulares de graus de licenciado ou equivalente legal em Ciências da Saúde e áreas afins. Temos critérios de seleção e seriação dos candidatos, nomeadamente a avaliação do currículo académico, o currículo científico e o currículo profissional, e podemos, adicionalmente, ainda efetuar uma entrevista como critério complementar. Os candidatos são seriados, tendo em conta os seguintes parâmetros: grau académico, classificação final do grau de licenciado ou equivalente legal, experiência profissional e ainda ter artigos científicos publicados e ou comunicações em congressos. Gostava de vos dar aqui uma pequena evolução daquilo que tem sido o percurso, esta evolução dos últimos 3 anos letivos, incluindo o que estamos neste momento o vigente, 21-22, em termos do número de candidatos, realçar a procura crescente do nosso programa. Em termos de inscritos, há aqui uma diferença sempre, uma ligeira diferença entre o número de colocados, os que admitimos e depois os que se inscrevem efetivamente, e temos um grande volume de alunos que temos gerindo, obviamente, para garantir a qualidade em termos do que é ministrado e o acompanhamento aos alunos. A turma deste ano, dar-vos um panorama daquilo que é a diversidade quer das nacionalidades do ponto de vista de expressão geográfica, mas também daquilo que é a base das licenciaturas e, portanto, de formação de base dos nossos estudantes. De entre os 99 candidatos admitimos então 22, como dizia há pouco. Há uma grande diversidade de formações de base com estudantes de medicina, de enfermagem, também de biologia, mas também das áreas sociais como a sociologia. Em termos de nacionalidades, como veem, nós temos também o que nos confere uma grande riqueza do ponto de vista do nosso programa, daquilo que são as experiências de diferentes contextos de desenvolvimento que nos trazem os nossos estudantes, e temos algum desequilíbrio de género, com mais mulheres do que homens, mas porque a base em termos daquilo que é o número, os candidatos, também é ela própria desequilibrada. A média etária nesta turma são 33 anos, tem sido em torno desta média etária nas nossas turmas. Esta é uma apresentação muito breve do nosso mestrado. Agradeço a vossa atenção, o facto de estarem connosco, esperamos por vós. Se tiverem alguma dúvida, tem aqui o meu contacto, e está publicado também, todos os estão publicados, tem aqui assim neste link, no site do IHMT, todos os pormenores relacionados com o nosso programa. Dizer que algumas estas são imagens de minhas, que eu, daquilo que foram as minhas missões por aí, nomeadamente no SPALOP. Muito obrigada a todos. Agora estou disponível, penso que para questões, dúvidas, não sei bem. Estou à espera, a professora Rosa saberá. É mesmo, portanto, obrigada, professora. Quem tiver qualquer questão, por favor, pode colocar. Tem aqui, penso que tem aqui, em termos de custos, bolsas de estudo. Bom, bolsas nós não temos disponíveis, não é? Mas acho que esta é uma questão comum a todos os programas. Os custos são os custos de todos os programas, ele é idêntico, este programa não é diferente dos outros, não é? Há aqui uma questão sobre se há aulas online para quem não está em Portugal. Sim, o nosso programa tem a possibilidade de ele é presencial, mas nós temos a possibilidade de transmitir as aulas por Zoom
e, portanto, podem assistir às aulas por Zoom, mas gostava de realçar que, nomeadamente em termos das avaliações, elas ficam sempre dependentes daquilo que são as exigências dos respectivos coordenadores das unidades curriculares, e que pode haver essa necessidade de estarem presencialmente, e, portanto, deixar aqui reforçado que o programa é presencial, e, portanto, deixar aqui este reforço, embora com essa possibilidade de poderem assistir em direto, presencialmente, portanto, por Zoom. Uma outra questão é, portanto, esta pessoa gostaria de saber quando se iniciam as candidaturas. Mas são 2 fases iniciais e depois ainda eventualmente uma terceira, não é? Sim. Isabel, peço desculpa, mas só para dizer que a fase de candidaturas, a primeira fase, já está a decorrer e é agora em maio, portanto começou no dia 2 e termina no dia 26 de maio. Portanto é igual para todos os mestrados. É igual para todos, e depois casa. Vai ter uma segunda fase, não é? Vai haver uma segunda fase, vai haver uma terceira fase, mas é igual para todos os mestrados. Só deixar aqui uma nota que, por exemplo, o nosso mestrado, porque como viram tem uma grande procura e, portanto, usualmente nós já não há vagas disponíveis para a terceira fase. Portanto, aquilo que tem sido a experiência dos últimos anos é que as nossas vagas, que são limitadas, como em todos os cursos, ficam preenchidas normalmente entre a primeira e a segunda fase. Estou a ver aqui uma questão, não é? De se será necessário um orientador pré-selecionado. Não é necessário um orientador pré-selecionado, esse processo decorre no primeiro ano, não é? Portanto, na componente letiva. Por exemplo, os estudantes que estão neste momento na turma de 21, 22, estão neste momento, nós identificamos um conjunto de temas, projetos que estão a ser desenvolvidos pelos diferentes docentes do nosso programa, são oferecidos essas possibilidades e os alunos fazem essa identificação face ao tema, face àquilo que são os orientadores com quem querem trabalhar. Há a possibilidade de terem orientações externas, mas devo aqui realçar que há sempre necessidade, se houver um orientador ou um co-orientador externo, ter um orientador interno, portanto, ao IHMT. Perguntam sobre o valor da propina, se há um pagamento faseado. Há possibilidades de pagamentos faseados, embora eu devo dizer aqui assim honestamente que em termos das questões mais administrativas, a divisão académica está sempre, de facto dentro daquilo que é a estrutura do Instituto, não é? Para apoio a todos os programas deverão ser essas questões direcionadas e, portanto, todas essas respostas serão obtidas através da divisão académica, não é? Ou via divisão académica. Mas já há possibilidade pagamentos faseados, tenho certeza. Agora, depois explicar exatamente como é que é, realmente não consigo. E, portanto, para não estar aqui a correr o risco de dizer alguma coisa que não é tão correta, não o farei, mas confirmo que é possível. Como é que depois na prática, sendo colocada dirigir estas questões à divisão académica, obterão todas as informações que serão fornecidas, obviamente, pelos colegas da divisão académica. As aulas não são pós-laborais, as aulas decorrem às sextas-feiras, todo o dia, portanto, das 9 às 18, às sextas-feiras. As orientações tutoriais decorrem em qualquer um, enfim, são distribuídas pelos outros dias da semana. As teóricas e teórico-práticas, às sextas-feiras. Aqui uma questão, tanto uma pessoa que reside em Moçambique e que pergunta que já que tanto as aulas são presenciais, com que periodicidade em média teria de se deslocar a Portugal para as avaliações? Eu não consigo dizer-lhe isso assim neste momento, porque no fundo este plano de avaliações ele decorre daquilo que são as questões colocadas por cada um dos coordenadores de unidades curriculares e, portanto, não tenho neste momento essa informação. Nós teremos no início do ano letivo essa informação possível
para ser disponibilizada, não neste momento. E há um colega que diz que deixou duas questões aqui no... Pronto, uma das questões é o que é que pode fazer concretamente uma pessoa com este mestrado? Bom, os exemplos são vários, porque temos de facto esta diversidade de tipos de backgrounds em termos dos nossos estudantes e, portanto, mas muitos dos nossos estudantes vão e trabalham em ONGs, trabalham alguns e, portanto, muito direcionado para aquilo que são o trabalho nas comunidades, o trabalho com ONGs, mas, e portanto, muito nesta base, mas não só. Existem colegas que continuam a trabalhar com o nosso mestrado e continuam a trabalhar como médicos, continuam a trabalhar como clínicos, mas com esta experiência adicional de compreenderem melhor os contextos e de adequar respostas, porque compreendem os contextos, por exemplo, mas muitos dos nossos estudantes trabalham em contexto comunitário, mas também em contexto dos serviços, e o mestrado, no fundo, vem trazer estas possibilidades do ponto de vista de gestão e planeamento também, numa outra componente em termos comunitários, de intervenções comunitárias e, portanto, para trabalho ao nível das comunidades também. Portanto, eu diria que serão estas duas grandes áreas, mas em termos práticos temos estudantes nossos que saem, que trabalham em diferentes áreas, na verdade. Temos tempo para mais uma questão que está aqui, e a questão é se dão prioridade na seleção a pessoas que já têm experiência na área da saúde. A experiência é um dos elementos, como eu dizia, em termos de seleção, portanto, se está colocado no currículo, a avaliação curricular e a experiência que adquirem, naturalmente, pondera favoravelmente, porque é um dos elementos, é um dos parâmetros que nós avaliamos, portanto, sim, eu diria que sim, sem dúvida. Temos que terminar, está na hora da doutora Sofia Seabra apresentar o próximo mestrado. Agradeço à professora Isabel, podem sempre enviar qualquer questão para a professora Isabel ou para a divisão académica e obrigada por terem estado presentes. Eu quero agradecer, terminando de agradecer obviamente as questões todas que foram colocadas, o interesse pelo mestrado e estamos obviamente, como eu dizia, à vossa espera e portanto contamos convosco. Obrigada e continuação de bom dia aberto e até breve.